Aleluia. Nós estávamos falando semana passada sobre como despertar essa fé sobrenatural e citando alguns textos bíblicos. Nós estávamos falando inclusive daquele episódio interessante da figueira, lembra? Jesus estava caminhando com os discípulos, uma figueira bonita, cheia de folhas. E ele teve fome, foi lá olhar na figueira e não havia figos. E, como você lê lá em Marcos capítulo 11, Jesus, ele ficou indignado com aquela figueira. Ficou indignado com a figueira que não tinha frutos. Aí, então, é lógico, uma relação aí também da nossa vida, né? Muitas vezes só tem muita folha bonita e falta fruto, né? Cuidado, né? Acho que aí uma primeira, não vamos falar disso não, né? Mas podemos ter lá para esse lado dos frutos, a importância de você ter não só aparência, mas fruto, amém? Que a figueira tem uma aparência bonita, lembra? O texto, a figueira toda verdinha e tal, mas era só aparência, não havia figos. Às vezes a nossa vida pode estar assim também, mas nós vamos aplicar a palavra dentro do que já vimos na semana passada, porque Jesus, ele olhou para aquela figueira, foi indignado e ele deu um comando, na verdade foi até uma palavra de maldição, ele amaldiçoou a figueira. Olhou para a figueira e falou assim, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E foi embora. No outro dia, passando por ali, Pedro e os discípulos ficaram muito admirados. E Pedro falou, Jesus, a figueira que o senhor amaldiçoou ontem secou até as raízes. Isso é extraordinário, porque isso não podia acontecer assim naturalmente. Pode demorar semanas, quem sabe até meses. Não sei, eu não conheço bem o negócio da figueira aí, mas sei que na hora, um dia para o outro, não ia secar daquele jeito. Mas secou, tanto que os discípulos sabiam que era impossível aquilo acontecer. E Jesus, então, olha para eles e diz, o que, irmãos? Jesus não estava falando de árvores, de vegetação, de botânica, ele estava falando de outra coisa. Qual que era o assunto mesmo? Fé. Ele falou assim, tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Marcos 11, 22. Depois ele continua. Olha, se você pedir, falar e tal, você pode, através da sua palavra de fé, você pode até remover montanhas. Você falar para essa montanha, sai daqui, lança-te no mar. E se você não duvidar no seu coração, vai acontecer isso, vai acontecer. Vai ser feito assim, amém? Aí daí sai até desse versículo aquela expressão, né? Fé que remove montanhas. Sai desse versículo aí. Jesus falou assim, se você olhar para esse monte e falar, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amém? Amém, queridos? Você vê que Jesus falava com árvore, falava com vento, falava com tempestade. Amém? Quem quer ser igual a Jesus, diga amém? Então aprenda a falar com árvore também, amém? Falar com vento, tempestade. Jesus falava assim, né? Quem sabe você vai falar com outras coisas, né? Com portas que estão fechadas, vão se abrir, amém? Por caroço que está aqui vai aparecer, por coisas, né, que estão aí no impedimento do seu caminho, você vai falar. É por isso que nós vamos então aprender algumas lições nessa noite, continuando a semana passada que nós estávamos falando. Então, eu queria falar um pouquinho sobre consumidores e produtores. Consumidores. Todos nós eu sou um bom consumidor de arroz e feijão, certo? Amém? Não só eu, né? Consumo de muitas coisas. Vamos falar de arroz e feijão aqui, né? Que todo prato do brasileiro tem arroz e feijão. Então nós somos consumidores de arroz e feijão. Mas, para chegar até o arroz e feijão na minha mesa, lá no começo da história tem um produtor, certo? Porque se não houver o produtor que plantar o arroz e o feijão, mesmo que eu tenha dinheiro para comprar, vou chegar no mercado, vai estar vazia a prateleira, não vou ter arroz e feijão. Por quê? O produtor não produziu. Então o produtor produz e eu vou ser o consumidor. Jesus está falando de uma coisa aqui interessante. Você pode ser apenas um consumidor de milagres, mas você pode ser um produtor de milagres. O produtor de milagres, ele fala com árvore, ele fala com monte. Ele vai além de receber o milagre, ele produz milagre. É um versículo interessante aqui em João capítulo 6, versículos 28 e 29. Os discípulos vinham observando Jesus e vendo muitos milagres. Inclusive nesse capítulo 6, acontece a multiplicação dos pães. Coisas extraordinárias estavam acontecendo. Os discípulos perguntaram, Jesus, já vimos milagres, já recebemos milagres, mas o que precisamos para realizar as obras que Deus requer? O que nós precisamos para fazer as obras de Deus? Sabe o que estão falando assim? Senhor, nós já consumimos milagres. O que nós precisamos fazer? Ser produtores de milagres. Para fazer a obra de Deus, é produzir milagres. Eu queremos também, o Senhor fez aqui tanta coisa, inclusive agora, o Senhor multiplicou pães, o Senhor tinha 5 pães dos peixinhos, o Senhor alimentou aqui mais de 5.000 pessoas, tinha tanta gente aqui, e o Senhor, olha, o Senhor foi uma coisa realmente, nunca vimos isso, é uma coisa, não é normal você pegar 5 pães e alimentar milhares de pessoas. Mas a obra de Deus, Ele faz a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E os discípulos falam assim, nós queremos ser produtores também. No versículo seguinte, Jesus responde, como Jesus diz então? A obra de Deus é
esta, que creiam naquele que ele enviou. Resumindo, a obra de fé a obra de Deus é que você aprenda a ter fé do jeito certo, na pessoa certa, no tempo certo. Porque crer naquele que Deus enviou significa você conhecer Jesus e agir como ele agia. E ser enviado como ele foi enviado. Em João capítulo 21, ele fala assim: como o Pai me enviou, eu envio vocês também. O Pai me enviou, eu envio vocês também. Se o Pai me enviou fazer milagre, eu envio vocês também. Esse é o segredo, ser enviado por Deus. E aí você vai entendendo como se processam os milagres. Então vamos ao primeiro ponto aqui, para a gente entender como acontece o milagre. Como essa fé sobrenatural é gerada. Porque Jesus falou, se você tiver fé, você vai falar com um monte, como eu falei com a figueira. Então, vamos ver lá. O primeiro ponto é que a fé sobrenatural nasce quando a palavra deixa de ser apenas uma informação e se torna uma revelação. Do que nós estamos falando aqui, irmãos? Quando você ouve a palavra de Deus, é uma informação boa, correta, verdadeira, e você tem uma informação que também é verdade e te dá um nível de fé, com certeza, porque essa informação já te dá uma base de fé. Lembra que semana passada, nós falamos 3 níveis de fé. A fé salvadora, lembra? Efésios 2, né, versículo 8, fala assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Então a salvação vem pela fé. Mas também, a Bíblia diz que o justo viverá da fé, quer dizer, há uma fé que você vive no cotidiano, na vida cotidiana, uma fé cotidiana, tudo isso precisa de fé. Crendo que Deus está com você todo dia, em todo tempo, cuidando de você, guardando você, sustentando você. Você crê nisso? Amém? Todo dia. Você sai de casa, as pessoas saem apavoradas, nervosas e tal, você sai tranquilo, o Senhor está comigo, amém? Amém, queridos? As pessoas vão trabalhar, preocupadas, não, o Senhor cuida de mim, né? As coisas acontecem em casa ali e tal, mas, o Senhor está aqui. Isso é fé. Amém? Até quando você vai comer, você agradece. Obrigado por esse alimento. Eu creio que o Senhor preparou esse prato, o Senhor me deu o recurso, e agora esse alimento vai me abençoar o corpo, vai me dar mais saúde, força. E você crê. Então, você vive pela fé. Amém? Esse é o dia a dia. Mas há uma fé sobrenatural. Essa fé que Jesus está falando quando ele olhou para a figueira secou, ele falou, tenham fé em Deus. Ele não está falando fé para salvação, porque para ser salvo você precisa mandar a figueira secar, você não precisa mandar um monte sair do lugar. Você não precisa, para ser salvo você crê na graça de Jesus. Mas para você fazer a figueira secar, o monte sair do lugar, quer dizer, coisas assim extraordinárias, aí é uma fé. Mas que fé que ele estava falando? Né? Vamos lá então. Primeiro ponto importante é que a palavra de Deus, muitas vezes, né, ela está apenas no nível de informação. Quer dizer, você sabe, você ouviu. E nós vamos aqui um versículo, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, diz assim, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Amém? Geralmente, nós simplificamos o versículo e dizemos assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. É assim mesmo. A fé vem ouvir pela palavra de Deus. Mas é isso que diz o texto. Porque quando você apenas ouve a palavra de Deus, que é uma informação verdadeira, mas é uma informação. Mas Paulo diz assim, ele coloca aqui, mas meio complicado o negócio. Ouvir pela palavra. Eu queria só ouvir a palavra. Mas tem que ouvir pela palavra. Ouvir o que pela palavra? Tá? Então, quando você ouve a palavra, você tem uma informação bíblica, né, poderosa, inclusive, verdadeira. Mas, ele está dizendo, você tem que ouvir Deus pela palavra. Quando você ouve Deus pela palavra, isso vai gerar uma outra fé. Vai gerar fé sobrenatural, essa fé que remove montanhas, começa quando você ouve Deus pela palavra. Quando você lê a Bíblia, você sabe que é palavra de Deus. Você crê que é palavra de Deus. Mas a pergunta é, você está ouvindo Deus através desse texto bíblico? Deus está falando com você ali? Uma coisa é você ler o texto bíblico. Eu li o texto bíblico. Eu li o Salmo 23, por exemplo, diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas está faltando isso, faltando aquilo, faltando tanta coisa. Então, não é verdadeiro o texto? Não, é que você só tem uma informação. Você está bem informado que o Senhor é um pastor, que tá, e quando Ele cuida, nada falta, mas é uma informação. Agora, quando você ouve Deus falando na palavra, ali no Salmo 23, já não é uma informação apenas do pastor, uma coisa meio genérica. Não, Ele é o meu pastor, cuida de mim, meu provedor, e nada realmente me faltará. E a partir daí você começa a ter uma vida de provisão. Porque você ouviu Deus falando na palavra. Você vem aqui no culto, você ouve a palavra. Nós cantamos, cadeias quebrar, cantamos, vem Espírito de Deus, tudo foi cantado. A questão, você ouviu Deus através do cântico. Tudo foi cantado aqui é bíblico, sim ou não? É bíblico?
Vocês conferiram na palavra, tem uma coisa aqui fora da Bíblia, meio heresia. Não tem, é tudo bíblico. Então você ouviu Bíblia cantada. Agora você, além de ouvir Bíblia cantada, você viu Deus falando através desses louvores. Se Deus falou através do louvor, a sua fé começou a crescer. A fé sobrenatural. Amém? A fé vem para ouvir pela palavra. Ouvir pela palavra. Ouvir Deus pela palavra. É um nível de audição diferente. Por isso que Jesus falava assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas todo mundo estava ouvindo ele falar ali. Mas aqui nem todos estão ouvindo. Ouvido espiritual. Não estou ouvindo Deus falar. As 7 cartas do Apocalipse, Apocalipse capítulo 2 e 3, são 7 igrejas recebendo mensagens específicas. Cada carta termina assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nem todos têm ouvidos para ouvir. Porque eles ouvem informações bíblicas. Mas alguns ouvem o Espírito dizendo através da palavra. Quando você ouve o Espírito, ele gera algo no seu espírito, se conecta com o seu espírito. Jesus disse assim, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito se liga com espírito. Espírito é algo vivo. Informação é informação. História bíblica, história bíblica. Espírito é diferente. Espírito e vida. Amém? Eu disse, se você conhecer a verdade vai te libertar. Mas por que tanta gente conhece a Bíblia e não liberta? Porque ele não ouviu Deus falando pela palavra, e tudo que ele ouviu ainda é uma história bíblica, mas não é verdade no espírito dele. Porque a hora que for verdade no espírito dele, Satanás não leva ele para o pecado outra vez, para o vício novamente. Eu conversava com um jovem uma vez, ele estava numa casa de recuperação lá, e falou, eu já caí tantas vezes, eu levanto e caio. E de quando eu volto para as drogas, eu falei, sabe por quê? Porque você não conhece a verdade. Ele falou, eu sou teu obreiro aqui agora. Eu falei, mas você não conhece a verdade. Você fala, mas você não conhece a verdade. Você conhece Bíblia, você não conhece Deus falando a verdade bíblica que te liberta. Porque quando você sai daqui, lá para a rua, o diabo fala assim, você precisa voltar a usar droga. Que é uma mentira, não é? Você não pode ficar sem, é mentira, mas você acredita no quê? No que Deus falou que está liberto ou no diabo? Você acredita no diabo, então você não conhece a verdade, você conhece a mentira. E você fica na mentira, a mentira te prende. Mas você conhecer a verdade te liberta. A hora que você fala, Senhor, eu creio na tua palavra, o Senhor levou sobre si na cruz as minhas enfermidades, as minhas transgressões, as minhas drogas, as minhas maldições, levou tudo na cruz. Eu creio na libertação em nome de Jesus, acabou. Tudo que o diabo falar vai cair para o teto, porque agora você tem a verdade. Então, ouvir sobre a verdade é uma coisa. Você ouvir Deus falando pela palavra te liberta. Amém? Esse é o primeiro passo, então, para você começar a caminhar no sobrenatural. Ouvir Deus pela palavra. Amém? Amém, queridos? Aí você sai no culto, qual foi a mensagem? Mensagem bonita, pastor. Não é para ser bonita, é para Deus falar com você. Até porque, irmãos, se Deus não falar com você, você fica só, sabe, esse ambiente de bonito, né? Que bom, mensagem linda. Falou do cego Bartimeu, agora falou da arca de Noé, falou até que Jesus está voltando, mas só informações. Agora, quando Deus fala com você, sabe o que acontece? A palavra cura, liberta, transforma. Amém? A palavra vem para quebrar as cadeias. Amém? Aleluia. Ouvir Deus pela palavra. Outro ponto importante aqui, outra chave. Vou dar 3 chaves para vocês aqui importantes nessa noite. Olha lá, né? Não são novidade, mas é só um reforço. Segundo ponto importante é que a palavra que permanece em você vai produzir o quê? Convicção e certeza. Tem que permanecer em você. Vamos lá. João capítulo 15, versículo 7, muito conhecido. Sabe o que Jesus falou? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e será feito, será concedido. Gente, que promessa, hein? Já pensou? Esse versículo termina com uma promessa extraordinária. Tudo que você pedir vai acontecer. Tudo. Você chegar nesse livro, tudo que você pedir, olha, tudo. Né? Vocês vão pedir tudo. Né? Pedirão o que quiser. O que você quiser, pode pedir. Pode pedir. Conhece alguém que pode pedir tudo e tudo acontece? Aí depende do nível que a pessoa está. Sabe, Jesus falou assim, bom, você pode pedir tudo, você pode, mas tem uma condição, começa com C. C o quê? C é condicional. Se você permanecer em mim, quer dizer, você tem que estar em mim, permanecer em mim. Esse mim é Cristo, permanecer em Cristo, nele. Uma coisa é você e Cristo, outra coisa é você misturado com Cristo. Quando você está misturado com Cristo, é uma mistura nova. É você nascido de novo, né, gerado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, ligado com Deus. Gera algo novo ali. Você está nele.
Permanece nele. Aí você fica ali. Você está em Cristo. Há um texto que a Bíblia diz que quando você se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Até cita uma comparação do casamento. O homem quando se une a uma mulher, é uma só carne com ela. Mas quando você se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Eram dois, agora são um. Quer dizer, é uma mistura, é uma fusão. Você tem que permanecer assim. Quando você estiver misturado comigo, quer dizer, e como que você mistura com Ele? É quando você se entrega tanto ao ponto de você se anular e Ele passa a viver em você de tal maneira que a santidade dEle, o caráter dEle, a bondade dEle, o amor dEle vai se misturando com você. Os desejos dele se misturam com você. Bom, se você só tem o desejo de Cristo, é lógico que tudo que você vai fazer, que você quiser, ele vai fazer, porque o desejo é dele. Você se misturou com ele. A sua mente foi renovada por ele. Paulo até fala assim, nesse nível, fala assim, nós temos a mente de Cristo. A pessoa tem a mente de Cristo? É. Mas é quando você misturou com ele. A palavra de Deus está tão impregnada em você. Então ele falou, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, aí você pode falar com a figueira, pode falar com o monte, falar com o mar, com o vento, falar com o câncer, falar com o que você quiser. Vai falando. Porque você pode falar, porque você está nele. Mas a palavra de Deus tem que permanecer em você. Aqui tem um segredo, eu estava orando e Deus começou a falar comigo uma coisa interessante que eu não tinha pensado antes. Deus vai renovando a gente, né? Assim, muitas vezes, quando a gente ouve a palavra, ela passa por nós. Tanto que ela passa, que a mãe você não lembra mais dela, passou. Vocês estão ouvindo a palavra hoje? Ela está passando aqui, sim ou não? Está passando. Agora, o que vai gerar fé, que move montanhas, é o que permanecer. Se a minha palavra permanecer em você, você vai falar com o monte. Se a minha palavra permanecer, você vai falar com a figueira. Você vai ter, o dom da fé vai liberar em você palavras de milagre. As palavras de Deus estão passando todos os dias. Quando você lê a Bíblia, a palavra está passando. Eu estou lendo 5 capítulos por dia, 10 capítulos por dia, ela passa. Mas o que permaneceu? O que ficou ali? Às vezes você vê no culto inteiro, irmãos. A gente sabe. Você não vai permanecer em tudo que você ouviu aqui, mas alguma coisa tem que ficar. Alguma essência tem que ficar. Você tem que pegar uma palavra. E quando você pegar aquela palavra, se agarrar aquela palavra no seu coração, sabe o que você vai gerar fé? Eu estou falando da fé, não é a fé salvadora que você já está salvo. Eu sou uma fé para você sair do nível de consumidor de milagres e se tornar um produtor de milagre. Um pastor que esteve no Brasil muitos anos atrás, chamado Morris Cerullo, fazendo grandes campanhas cruzadas, escreveu um livro chamado Produtores de Prova. Eu me lembro desse livro já há muito tempo atrás. Por que ele falou produtores de prova? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como que você pode... ele falou assim, então você precisa provar algo. Como você tem certeza que vai acontecer? Como você pode provar isso? Tem que produzir uma prova. É a fé. Então, o produtor de prova, o que ele faz? Ele tem, a fé se torna uma prova real do que vai acontecer, porque você já vê pela fé. Você tem uma prova do futuro, você tem uma prova do que é invisível, vai se tornar visível. Porque Deus chama as coisas que não são, que você já fossem. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Quando você crê para Deus, uma coisa, para você é futuro, para Deus é presente. Porque Deus não está limitado ao tempo. Por isso que é a prova das coisas que se esperam. Eu espero que vai acontecer, mas para mim já é presente, porque Deus falou, e se Deus falou, vai acontecer. Amém? Então, permanecer na palavra. Você está ouvindo a palavra? Permaneça na palavra. Então, o primeiro ponto é ouvir Deus pela palavra. E o segundo ponto é o quê? O quê? Pernoitar? Não. Permanecer. Amém? Permanecer na palavra. Se você estiver em mim, nessa palavra, permanecer em você, você vai falar e vai acontecer. Tudo que você quiser será feito. Você vai estar numa dimensão tão integrado com Deus, tão misturado com Deus, tão sincronizado com a palavra, que tudo que você falar é palavra. Tudo que sai de você é palavra. É como se fosse uma esponja. Se você colocar a esponja assim dentro d'água, você não vê a água, mas você espreme, sai água. Não é verdade? Mas se você colocar dentro do leite, você espremer, vai sair o quê? Sai leite. Mas se você colocar dentro de um café, aquela esponja, depois você espreme, sai café. Se você está imerso na palavra, quando espreme você, sai o quê? Palavra. Quando o diabo quiser te espremer, ele vai dar surpresa. Vai sair palavra de Deus. Amém? Quando vem uma situação difícil, espreme você, sai o quê? Palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, acontece o quê? Milagre, aleluia. Que a palavra de Deus é poderosa, ela criou o universo. A palavra de Deus ela não tem limite, ela é absoluta, ela é poderosa. Deus é todo poderoso, não há nada impossível para Deus. Quando você fala a palavra que está em você, gerada em você, misturada em você,
Aí você então começa a ver que essa fé vai te levando para o sobrenatural. Você passa a ser um produtor de milagres. Amém? Quem quer ser produtor de milagres, diga amém. Quem já é consumidor de milagres, diga amém. Eu sou e não pode parar de ser, né, irmãos? Sempre vai ser consumidor. Agora, Deus não quer que seja só consumidor, você seja um produtor, você gere. Jesus falou assim: aquele que recebeu o meu Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de água viva. Você se torna uma fonte e se salta para a vida eterna. Falando de você, começa a gerar algo sobrenatural do céu dentro de você. E isso vai com certeza transformar vidas, abençoar vidas, libertar vidas. E você vai fazer milagres para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Essa palavra vem. E quando ela vem, você tem que entender. Deus falou ali. Deus falou. Deus falou. Irmãos, e quando Deus fala, é interessante que você ouve a palavra muitas vezes, muitas pregações, a pregação é bíblica, não estou dizendo que Deus não está falando você de uma maneira mais genérica, mas não foi algo específico para você. Mas tem hora que você está ouvindo uma palavra, você está cantando um hino, e aquele louvor, naquela frase, pá, sabe? Marca, ativa a sua fé. Passou por isso? Está cantando louvor, de repente, uma frase ali, uma palavra ali, ativa a sua fé. Sabe o que tem que fazer? Permaneça ali. Permaneça na palavra, porque essa palavra é para você. Fica nela. Porque a gente passa meio batido, veio assim, deu impacto. Tocou comigo, até chorei naquela hora. Senti um arrepio, senti um fogo. E depois deixa passar. Não, permaneça, irmão. Essa palavra, agarra essa palavra, segura essa palavra, ela é para você. Amém? Nós temos vários casos na palavra de Deus. Vamos citar o caso aqui de Ana. Aqui depois, que era estéril, depois gerou Samuel. O que aconteceu com Ana? Tá? Você lê lá primeiro Samuel, você vê a história dela no primeiro capítulo. Ana, ela não podia ter filhos, isso era terrível, porque mulher estéril naquele tempo era uma tragédia, era muito humilhante, era assim, uma desgraça. Como é que pode você não ter filho? Porque tinha que ter filho, a mulher, naquele contexto, sabe, ela sofria muito, inclusive ela era muito humilhada por causa disso. E todo ano ela ia lá na casa do Senhor, né, tinha as festas anuais, que hoje você vai adorar o Senhor até na sua casa. Naquele tempo você tinha que ir lá no templo, lá onde estava o tabernáculo, lá em Siló, e ia lá o esposo dela, e o filho dela, e outra mulher junto, tudo lá. E todo ano ele ia chorando, ela chorava: Senhor, eu quero filhos, Senhor, eu quero filhos. Quem sabe pessoas oravam com ela: olha, creia, ele vai dar o filho. A Bíblia não diz, mas imagina, ela todo ano ia lá no templo, pediu um filho. Então alguém falou: irmã, Deus vai dar, Ana, Deus vai dar. Vamos continuar orando, crê. Acho que vai ser esse ano, quem sabe agora. E ela continuava triste, chorando. Mas teve um ano que foi diferente. Quando ela estava chorando no templo, lamentando, falando: Senhor, não aguento mais, eu quero um filho, e chorava. Chegou o sacerdote Eli, um homem que, se você vê a vida dele, ele não estava nem tão muito espiritual naquele momento, assim, meio carnal, sabe? Ela achou que ela estava bêbada. Ele falou: você está bêbada? Para aí, que essa hora, já tomou tanto vinho assim, não é para ficar tomando vinho logo de manhã. Tal. Quer dizer, ele não estava nem preocupado, sensível, não estava nada, nem conectado com nada acontecendo, começou, sabe, dar uma bronca nela. Ele falou: não, meu Senhor, eu estou orando com angústia na minha alma, eu tenho um pedido para fazer. E aquele homem tão carnal, acho que nem pensou para falar, mas o Espírito Santo usou assim mesmo. Ele falou assim: pode ir que o Senhor concederá o seu desejo. A Bíblia diz: sabe o que aconteceu? A Ana já limpou as lágrimas, a Bíblia diz, o seu semblante já não era triste. Ela pegou aquela palavra e falou assim: então Deus falou agora. Quem sabe Eli tinha falado outras vezes, mas aquele dia o Espírito Santo falou: essa é a palavra, pega essa palavra. Ela disse que ela foi comer, ela nem comia naquelas festas. O Eucana falou: come. Ela falou: não, eu estou triste, não quero comer. A Bíblia diz que ela foi lá, comeu bastante, limpou as lágrimas, já saiu alegre. Sabe por quê? Ela não estava grávida ainda, mas ela recebeu uma palavra. Irmãos, quando você recebe a palavra, creia. Essa palavra, no nosso calendário, nosso cronograma é futuro, mas para você já é presente. Deus já ouviu a minha oração. Amém? Ana, ela reagiu à palavra. E qual a reação dela? Ela captou a palavra e permaneceu na palavra. Isso aconteceu. Os dias seguintes, ela engravidou. E passado um tempo, concebeu o Samuel. Foi esse grande profeta da Bíblia, Samuel. Amém, queridos? Porque ela ouviu uma palavra. Então, a fé, ela é despertada quando você ouve a palavra e você permanece na palavra. E você tem certeza que é Deus falando pela palavra. Tem que ser, porque muitas vezes, irmãos, a gente fala na boa intenção, né? Irmão, fica tranquilo, Deus vai abrir a porta do emprego para você, mas ele continua desempregado, né? Deus vai te curar, mas ele continua doente. Eu sei, a gente está certo, você tem que ser positivo, tudo, mas há um momento que há uma palavra. Há uma palavra que é uma palavra profética. Intencional ou até não intencional. O Eli, eu acho que não tinha intenção de liberar uma palavra profética para ela, mas ele falou, e naquela palavra Deus usou.
boca do Eli ali. E a Ana creu. E a Ana recebeu um milagre. E o próprio Eli ficou surpreso quando a Ana depois voltou com Samuel e falou, aquele menino que eu estava pedindo aqui, acho que o Eli falou assim, é mesmo, eu nem sabia que ia acontecer tudo isso. Porque ele não tinha fé, não foi a fé do Eli, do sacerdote, foi a fé de Ana. Ela creu na palavra, não do Eli, a palavra de Deus. Ela ouviu Deus falando através do sacerdote Eli. Então, quando você começou a ouvir um servo de Deus, não julga o servo de Deus, mas deixa Deus falar com você. Se Deus falar, permaneça na palavra. Amém? Aleluia. Outro ponto importante é que, então, aí você começa já a entrar no nível do dom da fé. O dom da fé é esse despertamento interior, onde você já está no nível de fé, onde gera uma convicção. Então, ele produz uma certeza extraordinária. Hebreus capítulo 11, versículo 1, já está falando de uma certeza. Assim, a fé é a certeza das coisas que você espera. É a prova, ou então a convicção das coisas que você não vê. Está falando de algo que não é uma coisa comum do dia a dia. Então, agora o Espírito Santo começa a gerar você o dom da fé, que está em 1 Coríntios 12, versículo 9. Ele fala de vários dons, fala de 9 dons de manifestação. Nós já lemos semana passada, lembra? A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Aí vem fé como um dom também. Dons de curar, operação de milagres, discernimento de espírito, profecia, variedade de línguas, a interpretação de línguas. São 9 manifestações, uma delas é a fé. Interessante, palavra de conhecimento, que é revelação do oculto, palavra de sabedoria, que é uma palavra estratégica para direcionamentos, e fé. O que você faz com a fé? Na seguinte sequência vem dons de curar e operação de maravilhas, operação de milagres. Fé ativa os dons de curar, fé ativa dons de milagres. Quem quer ver milagre, diga amém. A fé vai ativar o milagre. Mas como ativa a fé? Ouvindo Deus pela palavra. O que mais você faz? Permanece na palavra. Fica firme na palavra. Um dia, Pedro estava lá no barquinho, era um momento difícil, até no meio de tempestade. Jesus veio andando sobre o lago de Genezaré, que ele chamava de Mar da Galileia. E eles viram Jesus ali, parecia ter um fantasma, quando viram que é Jesus mesmo, né? E viram... O Pedro falou assim, se Jesus anda sobre as águas, eu posso andar, mas só vou andar se ele falar. Se ele liberar uma palavra. Falou, Jesus, manda ele ter contigo aí, me chama para andar com você também. E ele falou, vem Pedro. Ele falou, vem. Pedro desceu do barco, venceu a lei da gravidade, começou a andar sobre as águas. Amém? E os outros 11? Não ouviram Jesus, ouviram falar o vem, mas o vem para ele foi só uma informação. Ficaram no barquinho lá, sem andar sobre as águas. Perderam a grande oportunidade, irmão, de andar sobre as águas. Porque quando Jesus falou, vem, para eles foi só um vem. Para o Pedro não foi. Pedro entendeu, é a palavra de Deus me liberando para andar sobre as águas. A diferença é quando você ouve Deus falando pela palavra, aí você pode produzir milagres, amém? Você pode ver milagres acontecendo. E nós estamos aqui numa caminhada de milagres, já estão acontecendo. Mas só que Deus tem algo muito maior para fazer. Deus quer usar você, amém? Amém, queridos? Porque a gente sabe, as pessoas falam assim, vai lá na minha igreja que o pastor ora para você ser curado. Amém. Vai lá porque tem um missionário que ora e você vai ser curado. Você fala, não, vai na minha igreja que todo mundo lá faz milagre. O pastor só prega para dar palavra e Deus usa o que ele quiser, amém? Amém, queridos? Não está muito animado, não, para fazer milagre. Né? Deixa o pastor fazer milagre, o problema dele, né? Quem quer fazer milagre, diga amém. Então traz os paralíticos aqui a semana que vem, amém? Oh, glória, aleluia. Se Deus falar, irmãos, as coisas acontecem, amém? Deus tem que falar. E Deus já está falando. Só que a gente às vezes não entende Deus falando pela palavra. O Pedro também tem cada situação, né? Um dia o Pedro estava pescando lá, não pescou nada a noite inteira. Depois Jesus aparece lá e já está no barquinho, já meio desanimado. Ele falou assim, Pedro, está na hora de pescar. Não, Jesus, ficamos a noite inteira, não pegamos nada. Jesus falou assim, mas Pedro, volta lá, lança a rede ali para aquele lado ali, e que vai dar certo. Jesus falou, olha, Senhor, pela minha experiência não vai dar nada, porque eu sou pescador experiente, então pela minha experiência não tem nada, já estamos aqui, batemos rede em todo lugar, que é a noite inteira, mas pela tua o quê? Palavra, dançarei a rede. Então não era mais a experiência do pescador, era a palavra, amém? O que aconteceu com a sua rede? Foi a maior pesca da vida dele, foi a chamada pesca maravilhosa. Ele falou assim, pela tua palavra. Irmãos, Deus vai liberar palavras para você.
Amém? Palavras. Eu já tomei tantas decisões assim, que era tudo bem, vem uma palavra. Ou vem aqui da própria... às vezes essa palavra chama de palavra rema, né? Aquela palavra que salta da Bíblia, você fala, isso é para você, naquele momento. Porque tudo que você fala ali na Bíblia já é palavra de Deus, mas tem algo que parece que ele sai assim da página, aquela frase, aquela promessa, e fala, é agora, é para você, toma posse. Ou então você está ouvindo alguém falar, alguém se encontra na rua, começa a contar uma história qualquer, e você... por que ele está falando isso para mim? É Deus falando. Então você começa a ver Deus falando. Deus fala através de sonhos. Amém, irmãos? Sonhos. Sim, fala através de sonhos. Visões, sensações, percepções. Ouça, ouça, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito Santo. Quem tem ouvidos espirituais. Deus, para você ter uma vida de milagre, você tem que ter ouvidos espirituais abertos, porque você tem que ouvir Deus falando. Jesus, ele estava aqui, irmão. Você fala, Jesus era filho de Deus. Ele fazia o que queria. Se Jesus quisesse curar, ele curava. Se não quisesse, ele não curava. É isso mesmo? Sim ou não? Jesus, o Deus encarnado. Se ele quisesse curar um cego, ele curava. E você fala, não quero curar hoje. Não curava. É assim que funcionava? Por que não funcionava assim? Por que não era assim? Sabe por quê, irmãos? Aí você tem que entender, que na teologia chama de cristologia, tá? A teologia de Cristo. Bom, primeiro, 100% homem, 100% Deus. Isso não mudou. A natureza de Jesus sempre foi divina. Só que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que ele esvaziou de si mesmo. E se tornou semelhante a nós. Esvaziou, quer dizer, Jesus veio vazio. 100% santo, 100% perfeito, porém vazio de poder. Ele só fazia aquilo que ele recebia a unção do Espírito Santo para fazer. Ele só fazia o que o Pai mandava fazer. Então, em João capítulo 5, ele explica. Ele fala assim, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Se eu não vejo meu Pai fazendo, eu não faço. Então, Jesus tinha toda a percepção, que nós podemos também chegar lá, ter percepção, através dos sentidos espirituais, para você ver o que Deus está fazendo na sua casa, fazer. Muita gente só vê o diabo fazendo, o diabo faz uma arruaça lá no trabalho, veja Deus fazendo, amém? O que Deus está fazendo? Fala assim, eu vejo o Pai fazendo. Se eu vejo o Pai fazendo, eu faço. Alguns textos falam assim, Jesus chegou a um certo povoado, um certo vilarejo, e vieram todos doentes e Jesus curou a todos. Por que Jesus curou a todos? Porque o Espírito Santo falou para ele curar todos. Mas ele chegou, por exemplo, lá no tanque de Betesda, muito conhecido. Quem conhece um pouquinho do Evangelho sabe, passou já por essa leitura. Lá era um lugar que tinha muitos doentes esperando, que a água era agitada de vez em quando, que passava um anjo por ali, uma vez por ano. E o primeiro que entrasse ali na água era curado. E ele encontrou ali muita gente esperando para ser curado. E Jesus não curou a todos, não, irmãos. De repente ele chegou num paralítico, que estava ali há 38 anos, paralítico, e perguntou, você quer ser curado? Interessante. Ele nem falou, quero Jesus. Não, ele falou, Jesus, como você reclamar da vida? Eu estou aqui tanto tempo e não tem jeito. Quando a água é agitada, eu sou paralítico, ninguém me ajuda, até eu ir para a água, outro já foi na frente, é curado, eu fico na fila e não vai. Eu falei, mas você quer ser curado? Quer ser curado? Sim, então levanta, toma a tua cama e anda. Pega o seu leito, pode andar. E o homem levantou, saiu andando. Amém? Por quê? Agora pergunta, por que ele não curou os outros que estavam ali em volta? Estava cansado, irmão. Você curado tanta gente já, né? Falava, hoje um está demais já. Chega, tá bom? Sabe que é assim? Jesus falou assim, não aguento mais curar gente. É muita gente. Ixi, cansou. Vou curar um só, tá bom. Foi assim? Olha para mim aqui. Foi assim? Não. Por que ele curou? Sabe por quê, irmão? Ele só viu o Pai se movendo ali. Só viu o Pai ali. Se ele viu o Pai ali, se ele viu uma ação de Deus ali, então ele falou, é aqui que está o milagre. Por isso que a gente ora por tantas pessoas. A gente não tem os sentidos tão abertos, a gente ora, irmãos. Um é curado, outro não, recebe isso, outro não. Não é errado você orar pelas pessoas, nem orar pelos problemas. Mas vai chegar um nível de relacionamento com Deus, de sensibilidade, de percepção espiritual, que você começa a ver Deus agir, Deus se mover. E Deus está tratando aqui, Deus está tratando ali. Isso não acontece o tempo todo, mas quando você vê, fala, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. É aqui que está o milagre. É esse momento aqui. Então, Jesus, ele era dirigido pelo Espírito Santo. Depois que ele morreu, isso tudo, não. Aí a Bíblia diz que ele recebeu toda a glória que ele teve do princípio. Aí Jesus hoje lá no céu não está limitado, amém? Mas aqui ele dependia de uma direção do Espírito Santo. Ele dependia totalmente do Espírito Santo. Até para mostrar que se ele, como homem, vazio de poder, ele fez tudo o que fez, eu e você, vazio de poder, podemos fazer também, porque não é você, é o Espírito Santo na sua vida, amém? E é o nome de Jesus que faz. Muitas vezes, irmãos, a fé,
só é importante também entender um pouquinho o dom da fé. Muitas vezes a fé está naquele que está orando pelo enfermo. Muitas vezes a fé está no enfermo que está recebendo a oração. É uma diferença. Porque tem hora que alguém chega assim e não está com muita fé, mas você recebe uma palavra, você está orando por alguém, você vai visitar alguém no hospital, um vizinho, um amigo, você fala, olha, vai acontecer tal coisa, pode ir lá, Deus vai mudar a situação, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai resolver isso, aquilo, porque não é só cura física, qualquer milagre está à disposição, né, que o Espírito Santo pode te usar, e às vezes a pessoa não tem, assim, não é que ela tem muita fé, mas Deus quer mostrar o poder dele para ela e usa você. Por exemplo, Pedro e João, ia chegando, Pedro e João, 2 apóstolos, passavam na porta do templo lá para oração, tinha sempre um aleijado na porta ali. Mas um dia foi diferente. Um dia eles iam chegando e eles viram algo diferente, sentiram algo diferente. Eu creio que o Pedro e o João iam conversando. Hoje Deus vai curar aquele aleijado. Hoje Deus vai curar aquele coxo. É mesmo, João, você sentiu? Eu senti uma unção de cura aqui. Eu estou olhando para ele lá, estou vendo já andando. Está vendo andando? Estou vendo pela fé. E quando chegaram lá, aquele mendigo não queria oração, não queria cura, ele queria, sabe o quê? Uma esmola. Ele pediu uma esmola, não pediu cura. Falou assim, me cura, Pedro. Não, pediu uma esmola. Mas Pedro falou assim, desculpa, não tenho prata nem ouro hoje. Estou duro aqui. Né? Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amém? Mas o moço ficou parado. Sabe o que a Bíblia diz? Pedro pegou na mão dele e levantou. Ele, mesmo, eu estou andando. Não foi a fé do coxo, foi a fé do Pedro. Está vendo? Tem hora que você vai orar para a pessoa para Deus mostrar o poder dele, mesmo que não é a fé dela que está ativada, mas a sua fé está ativada. É outro momento que é diferente. Há muitas situações, você vê que Jesus, aquela mulher do fluxo de sangue, que ela tinha uma hemorragia que não parava, 12 anos sofrendo, um dia ela tinha muita fé, ela foi na fé dela, não era do Jesus, dos apóstolos, não, ela foi, ela falou, se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. E essa fé foi pelo Espírito Santo, ela chegou lá, tocou na roupa de Jesus, foi curada na hora. E Jesus falou assim, quem me tocou? Eu disse, Jesus, está te apertando aqui, quem te tocou? Que pergunta é essa? Ele falou, senti que de mim saiu virtude. Olha, dá a entender que Jesus nem sabia quem era, porque ele perguntou só para perguntar, assim, para chamar a atenção dela. Mas dá a entender que o Espírito Santo não tinha mostrado para ele nada naquele momento. Sentiu um poder saindo, e ele falou, alguém me tocou, senti poder. Poder saiu virtude de mim. Está entendendo, irmãos? Foi a fé daquela mulher. Tanto Jesus falou para assim, ela falou assim, fui eu, desculpa, eu não podia tocar o Senhor, eu sou impura. Tinha toda uma lei cerimonial lá que não podia tocar, a pessoa que está na situação, eu te toquei, mas aqui precisava do milagre. Eu falei assim, vai em paz, a tua fé te salvou. Foi a fé daquela mulher. Então você, em alguns momentos, vai ser a sua fé, em alguns momentos vai ser a fé da pessoa. Importante sempre é pela fé no nome de Jesus. Amém? Então, aqui só para encerrar aqui o 4º ponto, é o seguinte, né? Eu vou para o 5º ponto, porque já pular aqui. Eu tenho esboço aqui, dá para passar quase a noite inteira, irmãos. Tinha falado de Abraão, de Noé, de Isaac, tanta gente aqui. Mas não precisa, né, irmão? Já estão entendendo aí? Amém, irmão, já está tão amém. Amém, pastor? Amém? Tá bom. Fecha logo, estamos fechando. Amém. Importante que você saia daqui ouvindo Deus falar pela palavra. Amém? Não precisa falar 3 horas, né? De repente, 10 minutos resolveu, falou, pá, e o milagre acontece. Bom, para encerrar então, olha, a fé que move montanha não tenta convencer Deus. Ela obedece o que Deus falou. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que a nossa fé vai manipular Deus. Eu quero algo, esse algo pode ser legítimo. Pode ser legítimo, quer dizer, você põe uma coisa errada contra a palavra de Deus. Né? Mas, Senhor, eu quero tal coisa. E você começa a orar. Eu creio, Senhor. Inclusive, está na tua palavra que isso vai acontecer. Mas naquele momento, irmãos, você está tentando convencer Deus de algo que Ele não quer fazer naquele momento. Está entendendo? Porque Deus é soberano. A fé não controla Deus. A fé é apenas para você ser controlado pelo Espírito Santo, para realizar as obras de Deus, no propósito de Deus e para a glória de Deus. Amém? Se nos perguntarem assim, o que nós precisamos para fazer as obras de Deus? A obra de Deus não é a nossa obra, é a obra dele. Então creio, é sua fé, creia naquele que o Pai enviou. A fé não controla Deus, irmãos, porque nós às vezes a nossa visão é limitada. Deus tem propósitos, porque às vezes você fala assim, Senhor, eu vou orar para essa pessoa que está aqui no hospital e ela vai sair do leito agora em nome de Jesus, e ora, mas Deus quer que ela fique lá mais um mês, está tratando ela. Deus fala, meu servo, não vai sair não. Mas eu creio, Senhor, mas não vai sair. Mas eu creio no teu palavra, mas não vai sair, irmãos. Quem manda é Ele. Está entendendo? Tem hora que a gente precisa ter quem que manda aqui é Deus. Agora, quando você é sensível, você ora e fala, Senhor, seja feita a tua vontade aqui.
Se você sabe a vontade, porque vem a palavra da fé, porque a palavra da fé é para revelar a vontade específica de Deus. Se você sabe a vontade dele, você ora na vontade dele, aí não tem mais dúvida, tem convicção. Mas se você não tem uma vontade revelada, você ora dentro da palavra. Eu vou orar. Amém? Se alguém está aqui, por exemplo, desempregado, vem orar aqui, qualquer um de nós vai orar por ele para dizer aqui, Senhor, abre uma porta de emprego, sim ou não? Aí você não quer que ele fique mais 3 meses desempregado. E sustentá-lo e mostrar que Deus é poderoso para cuidar dele. Mesmo desempregado, porque Deus faz isso também, irmãos. Mas Senhor, a tua palavra diz, eu estou orando, amanhã tem a porta de emprego aberta. Não vai estar aberta, irmão. Eu tinha um irmão que nas igrejas, ele estava passando uma situação tão difícil. Ele falou, pastor, eu dei um prazo para Deus. Eu já dei 30 dias. E vai abrir essa porta de emprego. Foi passando o tempo, pastor, falta 20 dias. Eu falei, tá bom. Bom, se Deus falou, né, irmão, que é 30 dias, que isso é para discutir, né? Falta um dia, pastor. Eu dei um prazo para Deus. Chegou o dia, nada. Passou mais uma semana, nada. E Deus continuou sustentando ele meses, irmãos. Deus queria trabalhar com ele naquela situação, colocar prazo para Deus. Bom, Deus não se impressiona com essa choradeira só. Você pode até chorar, mas se você chorar quebrantado, tal, mas tem uma choradeira que é a sua vontade. Eu quero. Deus fala, não vou te dar agora, não é agora. Não vou dar agora. Tem coisa, irmãos, que é inexplicável. Hoje está lembrando um rapaz chamado Uriel. Até eu queria liguei para o vô dele lá de Goiás. Sim, eu quero até falar com o Uriel. Hoje deve estar com 15 anos. Eu passei lá na cidade chamada Gurupi. O Uriel tinha 9 anos, mais ou menos. E ele tinha dom de curar, irmãos. Menino. Em de oração. Até foi interessante que eu era diretor de missões. E eu cheguei o vô dele era o pastor, ele estava lá. E o vô dele falou assim, meu neto quer falar com você. É mesmo? Mas é particular. 9 anos. Que sou diretor de missões, ele falou que eu quero falar com você um pouquinho aí. Me chamou no canto lá e ficou fazendo pergunta para mim, sabe? Gente grande, sabe? O Uriel. O pai do amiguinho dele, trabalhava numa serralheria, não sei, perdeu um dedo lá, no acidente. E o Uriel estava orando, sabe? Não sei como foi, que eu não perguntei para ele como foi gerada essa fé. Mas é a avó dele que me contou, e era verdade, porque a avó dele que me contou ali, ele falou assim, um dia, vó, fala pro fulano ali, um vizinho, que o dedo dele vai crescer. Fala para ele que vai crescer. O filho falou, Uriel, não é bem assim, você está empolgado, tal, o dedo perdeu. Não, vó, o dedo vai crescer, fala para ele. E ela ficou assim, mas ele tinha assim, já tinha manifestado cura, mas o dedo vai crescer, vó. E a avó insistiu, não, sabe, ela ficou pensando, vai ter uma frustração dessa criança, tão pequeno, falando uma coisa dessa, e pouco não acontece. Irmãos, ele já tinha despertado o dom da fé. Ele falou tanto que a avó dele foi falar. O que aconteceu, irmãos? O dedo cresceu. Não foi porque o homem quis, porque ele orou, pediu oração, porque ele orou e Deus mostrou, ele falou, vai crescer, e vai glorificar o nome dele, e vai espalhar na vizinhança que o dedo cresceu, irmãos. Amém? O dedo cresce ou não cresce, irmãos? Assim também não, né? Dor de dedo é uma coisa, crescer dedo, é que dor de dedo chama dom de curar, crescer dedo chama dom de milagre. Amém? A fé extraordinária ultrapassa o dom de curar, ela vai para o dom de milagre. Mas o que aconteceu é uma coisa terrível, sabe? Assim, para nós terrível. A mãe do Uriel pegou Covid, ela esteve aqui. O pai dele, a Priscila, no tempo da pandemia, vieram no estágio aqui no carrãozinho. Conseguiram voltar para Goiás, mesmo estava meio bloqueado. Conseguiram, chegou lá, pegou Covid, foi para o hospital, faleceu. Pensando, né? Deus dá isso para curar tantas pessoas e levou a mãe dele. Deus tinha proposta, levá-la para o céu. Não foi falta de oração, não foi falta de poder. Já pensou, irmãos? Mistério de Deus. Então, Deus vai usar você quando Ele quiser, como Ele quiser. Amém? Ontem um pastor mandou uma foto para mim. Um amigo meu de muitos anos falou assim, 11 anos que meu filho morreu de leucemia. Eu estive lá orando por ele, lá no interior, filho dele, uns anos atrás. Menino bonito, de acho que 8, 9 anos, lá no hospital. Mas esse pastor era um homem de Deus. Ele tinha até ressuscitado mortos, irmãos. Mas o filho dele morreu. Está entendendo? Vai entender Deus. Então não vai controlando Deus. Você fala assim, se eu tenho um morto, eu está meu filho também. Se eu para um dedo crescer, minha mãe vai sair do hospital. Não é bem assim. A questão, qual é o propósito de Deus nessa situação? Porque o Deus quiser fazer é perfeito e para a glória dele. Pode ser que nem sempre faça do seu jeito, mas do jeito que ele fizer é para a glória dele. Por que ele faz assim? É para você saber que o controle é dele.
Porque você vai pensar, tudo que você fala, ele faz, você fala, agora eu estou controlando Deus. Não, ele continua sendo Senhor absoluto, sentado no trono, soberano, e é ele que manda aqui, amém, irmãos? Somos apenas servos à disposição dele, para fazer o milagre que ele quiser realizar em nós, como consumidores, e através de nós, como produtores. Fiquemos em pé. Deus está nos levando para outro nível. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje a palavra é para ativar a sua fé. A palavra é para ativar a sua fé. Para você, inclusive você entrar num nível, não estou falando só de fé, mas de como você pode então sentir ou permitir que a palavra seja gerada, que a fé seja gerada. Assim como ela é gerada. Primeiro, ouvir Deus pela palavra. Outra coisa, permanecer na palavra. E deixar que Deus use você, se Ele quiser usar. Amém? Quanta gente está aqui, que as suas mãos vão começar a curar. Marcos capítulo 16, Jesus prometeu, vocês porão a mão sobre os enfermos e curarão. Amém? É a promessa de Deus. Aleluia. Muitos só vão falar e vai acontecer. Deus é poderoso. Quando as pessoas oraram, Senhor, para a chuva, e a chuva parou. Isso é normal. Senhor, esse poço aqui, que poço secou, o poço veio. Meu carro não está andando. Anda, vai andar em nome de Jesus. Irmãos, Deus faz o que Ele quiser, como Ele quiser. A questão é, você está pronto para ouvir? Está pronto para arriscar também? Que a fé tem que arriscar, irmãos. A fé é arriscada. Porque ouvir Deus falar é contra a sua natureza, é contra a sua lógica, é contra o que é normal. É verdade, irmãos. A minha irmã está aqui, veio da Índia, está passando uns dias aqui, tá, cara, milagre. Antes de ir para a Índia, inclusive, ela estava numa situação aqui. Ela precisava ir para Brasília com o carro, para Brasília. Acho que mais de uns 1.000 quilômetros, mais ou menos. Ela tinha, acho que meio tanque e falou assim, eu preciso ir, o senhor vai prover o dinheiro para eu encher o tanque. Então eu vou caminhando, o senhor vai prover, porque tinha que ir. Deus não proveu o dinheiro, só que Deus não deixou acabar a gasolina. Ela foi até Brasília. Amém? Para conta para vocês aí, como que é esse negócio de andar com carro sem combustível e chegar até Brasília. Andar quase 1.000 quilômetros. Por quê? Porque é Deus que faz do jeito dele, como Ele quer fazer, irmãos. Oh, aleluia. Você quer se entregar nele nessa noite como servo? Fala, Senhor, aqui está a minha vida. Há pessoas que precisam de cura, há pessoas que precisam de milagre. Usa a minha vida. Usa, Senhor. Deus quer usar você, irmãos. Onde você está, lá no seu trabalho, no seu serviço. Aleluia. Eu já orei por pessoas no trabalho, foi curada na hora. Orei por Deus abriu portas. Então lá no trabalho, lá em casa, em algum lugar, na viagem, no ônibus, no trem. Tem que estar à disposição de Deus. A minha esposa estava em viagem uma vez, num restaurante lá no meio do caminho, na estrada, né? Foi na estrada. Deus falou, ora para aquela pessoa naquela mesa. Ela falou, orou e Deus fez o trabalho lá. No restaurante, pessoa que nunca viu. Tá, siga viagem. Porque é para a glória de Deus, amém? Há coisas, irmãos, você não vai controlar, mas você tem que estar disposto a ser controlado. Amém? Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado pelo Espírito Santo. Se você quer controlar, não vai dar certo. Querer controlar poderes místicos, sobrenaturais, chama-se feitiçaria. Por isso a pessoa busca feitiçaria para poder controlar poderes. Aqui não tem feitiçaria, aqui tem o Espírito Santo controlador e nós somos os controlados. Ele usa, nós somos os usados. Amém? Aleluia, somos instrumentos de Deus. Levante sua mão comigo agora, comece a orar, Senhor, eis-me aqui. Oh, vem Espírito Santo, ativa a fé do teu povo agora. Ativa a fé. Oh, glória, glória, glória. Milagres vão acontecer, milagres.